Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Sou o professor Alan, professor de Química, e é uma honra, um prazer estar tendo esse encontro com vocês. Esse é o nosso primeiro encontro, a primeira aula, é a aula inaugural do curso no Enem. Tá? Nós vamos trabalhar com algumas questões do Enem do ano passado. Essa é a estratégia que eu estou escolhendo para essa primeira aula, trabalhar com algumas questões do Enem do ano passado, para a gente poder entender quem é o Enem, o que é o Enem, tá? Então, se você teve alguma dificuldade, alguma dúvida no Enem do ano passado, ou se você esqueceu as questões, quer dar uma revisada, quer entender o nível, quer ver quais são os assuntos que estão caindo, né? Eu recomendo que você fique até o final. Nós vamos trabalhar com 8 questões, tá? Algumas fáceis, teóricas, outras um pouco difíceis, um pouco mais complicadas, porque envolve cálculos, tá? Mas no final da aula estarei tirando dúvidas. Então, joga lá no Face ou no Twitter, hashtag NoEnemBR, coloca a sua dúvida e no final da aula, após as 8 questões, eu vou ter o prazer de tirar a sua dúvida, tá bom? Mas antes de a gente ir para essas questões, eu vou comentar um pouquinho do Enem. O Enem, ele foi criado inicialmente para poder avaliar os alunos que estavam saindo do ensino médio da rede pública. Tá? Os meninos da particular não tinham tanto interesse. Mas, com o tempo, né, com a política da educação, o Enem foi tendo uma nova roupagem. Tá? Passou a ter uma importância maior, que é o ingresso nas universidades estaduais, algumas estaduais e nas federais. Você pode ter acompanhado toda essa transição, foi uma novidade para muita gente. Alguns que estudavam em escola particular também já usavam o Enem para garantir uma bolsa no ProUni. E já passou então a ser como um teste de seleção para entrar nas universidades federais. Então foi ganhando corpo o Enem. E ela foi mudando, houve uma transição. No início você pode ter ouvido falar que o Enem abordava muito sobre poluição, lixo, biocombustível, que era a grande novidade no Brasil, e a questão do petróleo, né? As vantagens e desvantagens do uso do petróleo, mais desvantagens, né? E com o passar do tempo, o Enem foi ficando mais importante. As questões que antes tinham textos grandes, você tinha que ler, e lá você analisava, sempre falando dos mesmos assuntos, sempre falando de petróleo, etc. O Enem passou a pegar assuntos mais importantes, foi incorporando na sua grade, no seu currículo, assuntos bem mais teóricos, bem mais específicos e ultimamente está ficando cada vez mais parecido com o vestibular tradicional. A gente vai ver aqui nessas questões que o enunciado da questão está menor, certo? Você vai ver que as questões, não basta o aluno ler o enunciado, ele tem que ter um conhecimento prévio, tá? Ele tem que já ter uma bagagem, e antes não tinha isso. Então, assim, o Enem passou a ser muito mais importante e as questões foram ficando cada vez melhores, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com 8 questões. Desejo a todos uma boa aula, tá? Você, em casa, no computador, curta, divulgue, compartilhe esse projeto. Nós estamos iniciando esse projeto e tem tudo para dar certo. Então, compartilhe, divulgue para seus amigos, tá bom? Hashtag NoEnemBR, lança a sua pergunta no finalzinho, tudo bem? Vamos para a primeira questão? Eu vou trabalhar cada questão com um tema e um subtema, para a gente poder entender como é que é esse Enem. Tá? Vocês vão ver como é que é a questão, o nível dela, o nível de aprofundamento do que está sendo pedido e qual é o tema, e dentro daquele tema, quais outros temas, né? Porque assim, dentro de um tema você tem outros, vários, né? Então você vai ter noção do que está sendo cobrado no Enem, tá bom? Primeira questãozinha, questão 1, o tema sobre equilíbrio químico, que é de físico-química, subtema princípio de Le Chatelier, tá? Porque no tema do equilíbrio químico tem muita coisa a ser abordada. Gráfico, constante de equilíbrio em função da concentração, em função da pressão. E aí você pode trabalhar com pH e pOH, você pode ir para KPS. Então, assim, é um tema bem extenso, né? Mas
essa questão trabalha com o princípio de Le Chatelier. E é muito comum esse tema cair no Enem. Não é a primeira vez, tá? E vocês vão ver que as questões são bem simples, tá bom? Então, a primeira questão. Lembrando que essas questões são do Enem de 2015, do ano passado. Talvez você tenha, quem fez, tá recordando aí, tá bom? Se não me engano, é o caderno azul, tá? Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, que é dores de cabeça, tontura, falta de ar e etc. Ao praticar atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada. Então, ele coloca aí representando a hemoglobina associada ao oxigênio com HbO2, em equilíbrio no sangue conforme a relação. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Então, antes da gente ir para os itens, vou comentar um pouquinho desse equilíbrio, tá? O equilíbrio químico é uma situação que só ocorre com reações reversíveis, ou seja, reações que têm ida e vinda. Por exemplo, se eu pego, colocar aqui, ó, questão 1 para a gente nortear, tá? Questão 1. Se eu pego, por exemplo, a produção da amônia, é uma equação bem simples e a mais usada como exemplo para esse assunto. A produção da amônia gasosa se dá a partir de uma reação de adição entre gás hidrogênio e gás nitrogênio. Essa reação é considerada reversível porque os reagentes vão formar um produto, mas o produto é capaz de originar os reagentes novamente, num processo chamado de decomposição, é o contrário. Enquanto eu tenho duas ou mais substâncias reagindo para formar uma única substância, eu tenho uma reação de adição, ou também chamada de síntese. O contrário, o inverso, quando uma substância se decompõe em outras, é chamado de decomposição ou análise. Isso é um tema sobre reações inorgânicas, é um assunto inerente ao primeiro ano. Tá? Então, estou aproveitando só para a gente poder lembrar esses conceitos. Então, essa reação é considerada reversível. Na reação direta, ela vai acontecer com uma certa velocidade. Eu vou chamar essa velocidade de velocidade direta, que eu vou representar por V1. E a reação de decomposição da amônia, ela também tem uma velocidade, que eu vou chamar de velocidade inversa, que eu vou identificar por V2. No equilíbrio químico, o que acontece é que a velocidade direta se torna igual à velocidade inversa. É nesse momento que eu tenho o chamado equilíbrio químico. E é um equilíbrio dinâmico, porque a reação ela continua, mas o seu efeito ela para. A gente pensa que a reação acabou, mas ela continua acontecendo, sendo que a gente não percebe mais a evolução da reação, porque ela parou, ela chegou ao seu equilíbrio dinâmico. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, esse equilíbrio pode ser comparado a um caso de eu estar, por exemplo, cavando um buraco. Então, à medida que eu imagino que eu tiro uma pá de areia, mas ao mesmo tempo que eu estou tirando, vem alguém e coloca outra pá de areia. Ou seja, eu estou cavando, mas o efeito, o crescimento do buraco não vai aumentar mais, porque à medida que eu tiro, tem alguém repondo. Então, à medida que os dois vão sendo consumidos, também vão sendo produzidos, porque a amônia vai se decompondo. Então, a gente diz que quando a velocidade direta se iguala à velocidade inversa, numa reação reversível, eu tenho um caso de equilíbrio químico. E aí, surge então um francês chamado Le Chatelier, que deu origem a esse princípio, chamado de princípio de Le Chatelier, ou princípio de deslocamento. Qualquer perturbação que eu faça no meu equilíbrio vai fazer com que o sistema tente resolver o problema. Como assim? Que tipo de perturbação? Qualquer alteração no meu sistema. Pode ser por uma alteração na concentração, pode ser por um aumento de pressão ou uma variação de temperatura. Qualquer perturbação no sistema vai alterar e o próprio sistema ele vai trabalhar para amenizar essa perturbação. Então, ele vai atingir um novo equilíbrio.
tá? Então, quais são os casos que acontecem de perturbação do sistema, né, do equilíbrio? O primeiro caso, eu vou apagar aqui, tá bom? O primeiro caso é em relação à concentração, tá? Em relação à concentração, alteração da concentração. Eu posso alterar o meu equilíbrio quando alterar a concentração de das substâncias participantes do meu equilíbrio químico. Por exemplo, se eu, durante a reação, diminuir a concentração de gás amônia, eu retiro do sistema gás amônia. O que é que o sistema vai fazer? Ele vai dar preferência para a reação direta. Ele vai fazer com que a velocidade direta se torne mais rápida do que a velocidade inversa para produzir mais amônia, para poder atenuar o efeito, porque eu retirei gás amônia do sistema. Então, esses dois passam a reagir mais do que a amônia que está produzindo o gás hidrogênio e o gás nitrogênio. Então, a gente diz que a reação desloca para a direita. Por quê? Porque a reação direta vai ser prevalecida, ela vai prevalecer durante alguns momentos, tá? Durante alguns instantes, para poder produzir mais amônia que foi retirado do sistema. Se o efeito for o contrário, se ao invés de eu retirar amônia, eu acrescentar mais amônia, aí o efeito é o contrário. O próprio equilíbrio vai trabalhar na tentativa de consumir esse excesso de amônia. Então, a gente diz que a velocidade inversa, ela vai prevalecer em relação à velocidade direta na tentativa de consumir o excesso de amônia. Então, a gente diz que a reação vai ser deslocada para a esquerda, porque ela vai beneficiar a reação direta. Desculpa, a reação inversa. Tá bom? Então, assim, ó, uma lógica. Quando eu aumento a concentração de qualquer substância, a reação desloca no sentido de consumir. Serve para qualquer um, tá? Ao invés da amônia, se fosse o nitrogênio, se eu aumentar a quantidade de nitrogênio. Então, a reação vai deslocar no sentido de consumir esse excesso. Vai deslocar para a direita, vai beneficiar a reação direta, tá bom? Se eu diminuir a concentração do hidrogênio, a reação vai deslocar para a esquerda, vai beneficiar a reação inversa na tentativa de produzir mais hidrogênio que foi retirado do sistema, tá bom? Então, a alteração da concentração de substância, se você diminuir a concentração, ela desloca no sentido de produzir. Se você aumenta a concentração, ela desloca no sentido de... se você aumentar, vai deslocar no sentido de consumir, tá bom? Vai ou para a direita ou para a esquerda. Direita significa reação direta, esquerda significa reação inversa, tá bom? Outro fator é a questão da pressão, tá? Todas essas substâncias são gasosas e elas são armazenadas em recipientes e todo gás dentro de um recipiente exerce uma pressão. Se eu alterar a pressão deles, vai acontecer, se eu alterar a pressão do sistema, né? Se eu diminuo o recipiente, então imagine o seguinte, imagine que eu tenho um recipiente que tem uma tampa móvel, é capaz de se mover, mas que não permita a saída do gás. Eu posso diminuir a pressão interna desse sistema, deixando a tampa mais folgada, ou eu posso aumentar a pressão esmagando os gases lá dentro, tá? Um exemplo é a seringa. Você tira a agulha, você coloca o dedo na ponta, se você apertar, você está aumentando a pressão. Se você puxar o êmbolo, ele vai diminuir a pressão interna, né? Então, se você mudar a pressão, vai mudar também o equilíbrio. Como? Toda vez que você aumenta a pressão, a reação desloca no sentido em que os gases vão ocupar menos espaço. Em outras palavras, onde vai ter a menor quantidade de gás. Se eu aumentar a pressão no sistema desse equilíbrio, a reação vai deslocar no sentido de produção da amônia. Por quê? Porque eu tenho menos gás. Aqui eu tenho 4 mols de gás, né? 3 mols de gás hidrogênio, 1 mol de gás nitrogênio, tá? E aqui eu tenho 2, por exemplo. Então, nessa situação, a amônia tem menos gás, tem menos volume, e se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar o sistema no sentido de produzir mais amônia, porque é como se todas as substâncias reagissem para ocupar o menor espaço, tá?
Se eu deixar o sistema mais folgado, aí vai deslocar no sentido em que os gases podem ocupar maior espaço, onde vai ter a maior quantidade de gás, tá? Então fica essa dica. Se eu aumento a pressão, ela desloca no sentido de menor quantidade de gás. Se eu diminuo a pressão, ela desloca no sentido em que há mais gás. E outro fator é a temperatura. Temperatura. Tá bom? Toda reação, ela vem com informação a mais. Ela vem com a variação da entalpia. A variação da entalpia é o quanto aquela reação liberou de calor ou absorveu de calor. No caso da produção da amônia, a variação de entalpia ela é positiva. A variação é maior do que zero, ela é positiva. Então indica que essa reação requer absorver calor. Se a variação fosse negativa, ou seja, está diminuindo a quantidade de calor, então está liberando essa energia. Tá? Então no caso da produção da amônia, há uma absorção de calor. Sempre essa informação que é dada na questão, ela se refere à reação direta, tá? Então, ΔH positivo maior do que zero significa reação endotérmica, ela está se referindo à reação direta. Então, essa é a reação direta, ó, é endo. Enquanto a reação inversa é exo, tá? Se a direta é endo, a inversa vai ser exo, né? Tá bom? Então, a temperatura você vai analisar em relação a isso aqui, tá? Essa informação dada no final da questão, você joga aqui e é através dessa informação, tá? É que você vai analisar. Por quê? A alteração da temperatura do sistema vai sempre afetar a reação no seguinte raciocínio. A reação endotérmica é uma reação que precisa absorver calor. Então, se eu aumento a temperatura, estou beneficiando ela, que precisa absorver calor. Agora, se a reação inversa, que vai ser exo, se eu aumentar a temperatura e a reação inversa ela precisa liberar calor, o aumento de temperatura, o ambiente mais quente, não vai, como posso dizer, não vai beneficiar a reação exo. Por quê? Porque para um corpo perder calor, ele tem que estar em um ambiente mais frio do que ele. É um princípio da física. Sempre um corpo quente passa calor para o corpo mais frio. Então, se eu quero perder calor, se eu sou uma reação que libera calor, se eu sou uma reação exotérmica, o ambiente ao meu redor, quanto mais frio, melhor, porque vai beneficiar a minha perda de energia. Então, a variação da temperatura vai afetar sempre beneficamente as reações endo e vai prejudicar a reação exo. Sempre essa é a lógica. Aumentou a temperatura, beneficia a reação endo, que nesse caso é a reação direta, então eu digo que a reação vai deslocar para a direita, porque eu estou beneficiando a reação direta. Agora, se eu quero diminuir a temperatura, aí eu vou beneficiar a reação inversa, que é a reação em que há necessidade de liberar calor, tá bom? A única diferença que pode acontecer numa equação assim é trocar as informações. A direta ser exo e a inversa ser endo, mas o raciocínio vai ser o mesmo. Sempre o aumento da temperatura beneficia a reação endo. Sempre o aumento da temperatura prejudica a reação exo. Então a endo está para cá, o aumento da temperatura desloca para a direita. Agora, diminuir a temperatura vai beneficiar a exo, que é a reação inversa. Então vai beneficiar a reação voltando, que é a reação para a esquerda. Então a gente diz, é muito comum a gente falar, a reação desloca para a direita, para a esquerda. Depende do estímulo, tá bom? Ou concentração, ou pressão, ou temperatura. No caso do mal da montanha, que acontece, talvez você já tenha visto, jogadores de futebol, quando vão lá para a Bolívia, jogar em La Paz, uma cidade que está mais ou menos 2.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, a quantidade de oxigênio é muito pouca. Né? A gente diz que o ar é rarefeito. Por quê? Porque a nossa atmosfera ela é formada basicamente por 78% de gás de nitrogênio, 21% de gás de oxigênio e 1% de outros gases. Sendo que o gás oxigênio, por ser mais denso, ele se acumula mais à superfície da Terra, mais ao nível do mar. E o gás de nitrogênio fica mais acima. Quando você sobe a uma montanha, a quantidade de oxigênio é menor, e aí você tem o efeito do ar rarefeito. E a questão aqui está dizendo
que vai levar alguns mal-estar, né? O atleta vai passar por um mal-estar, que é dor de cabeça, tontura, falta de ar e etc. Por quê? Porque a demanda de oxigênio está menor. E se eu tenho menos gás, eu tenho menos pressão. Todo gás vai exercer pressão, você sabe disso. Se você pegar um balão, uma bexiga e encher, o CO2 ele vai exercer uma pressão que vai esticar aquele balão. Então, quando você tem menos gás, você tem menos pressão. Tá certo? Vamos para os itens. Item A. Só ler o finalzinho novamente. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Item A. Elevação da pressão arterial. Item B. Aumento da temperatura corporal. Item C. Redução da temperatura do ambiente. Item D. Queda da pressão parcial do oxigênio. E o item E. Diminuição da quantidade de hemácia. Não. Tá? O item correto para essa questão é o item D. Se você tem menos oxigênio, consequentemente, você tem menos pressão exercida por ele. O item D diz que é uma queda na pressão parcial do oxigênio. Indiretamente, ele está dizendo que é uma diminuição, uma queda da concentração de oxigênio. É isso que dá o mal, porque, ó, olha para a equação. Você tem aqui, ó, hemoglobina mais oxigênio, tá? Produzindo aqui a hemoglobina oxigenada. Quando você diminui a concentração, a demanda de oxigênio, a reação desloca no sentido de produzir mais oxigênio. Ou seja, a hemoglobina oxigenada ela vai começar a se desfazer em hemoglobina e oxigênio para poder produzir mais do oxigênio. É o caso da concentração, ó. Lembra? Quando diminui a concentração, a reação desloca no sentido de produzir mais dele. Então, se eu diminuo a quantidade de oxigênio, essa hemoglobina oxigenada, ela vai ser deslocada na tentativa de produzir mais oxigênio. E se eu diminuo a quantidade de hemoglobina oxigenada, eu vou ter aqueles males que afetam quem está com falta de oxigênio, tá bom? Então, o item correto para essa questão é o item D. É um assunto simples, tá? Requer um conhecimento teórico, mas a questão é simples. Apesar do item D ela trocar a informação, porque ela não diz diretamente diminuição da concentração de oxigênio, e sim diminuição da pressão do oxigênio, que em outras palavras, elas são linkadas, tá bom? Então essa foi a nossa primeira questão, tá bom, pessoal?